Boa noite, estamos aqui com Cláudia Barbosa Pereira, ela que é inspetora de primeira classe e coordenadora do setor de educação e estatística do Demutran aqui de Juazeiro do Norte. Vai conversar com a gente sobre a educação no trânsito. Boa noite, Cláudia, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Eu queria que você fizesse um balanço do que houve nessa última semana de educação, se foi proveitosa para os nossos agentes, para o nosso Demutran. Boa noite, Leite. Realmente foi muita atividade na semana, muito proveitosa. Inclusive, nós tivemos várias atividades, não só com os agentes de trânsito, mas também com a população no geral. Estivemos aí em creches, em escolas, em faculdades, em apresentações também teatrais, né, para que, de certa forma, buscar a consciência desse condutor que transita nas nossas vias. Então, a gente estava aí junto com a população. A população apoiando junto. Exato. Algumas pessoas resistem, né? Fecham os vidros do carro, fazem sinal de que não querem receber o panfleto, de que não querem a orientação. Mais cometem os ilícitos, né? A gente não sabe assim se realmente são aqueles que cometem, mas que a gente vê uma resistência em não colaborar, né? É uma resistência em não realmente receber as informações, que é tão legal, né, quando a pessoa recebe de bom grado. Tem uma receptividade, né? Exato. Então, essa resistência nos atrapalhou um pouco. De algumas pessoas, não são todas. A maioria das pessoas de Juazeiro são educadas e recebem as informações que a gente precisa passar. Não são aquelas pequenas resistências que vão atrapalhar, né? Claro. É verdade. E você falou em teatro. Houve algumas peças teatrais demonstrando que deve ser feito? Na verdade, na programação da gente, nós também fizemos todo um planejamento para, lá no Giradouro, a gente ter uma apresentação de veículos batidos, de faixas que passassem uma reflexão para o condutor, informando que os veículos de duas rodas são mais frágeis no trânsito, informando que beber e dirigir não é uma combinação segura, que é mais fácil você chegar seguro do que você chegar rápido em determinado local. Então, sempre trazendo para o condutor a mensagem de realmente abraçar essa questão da segurança, de realmente ter cuidado na direção do veículo automotor. Vocês têm esse trabalho nos colégios, Cláudio? Temos. Inclusive, a gente oferece. Com frequência ou só teve nessa semana? Não, com frequência. O Demutran, ele sempre recebe ofícios de creches, de escolas, de faculdades. Inclusive, nós recebemos também da Faculdade Leão Sampaio um programa, né, Leão Cidadania, do qual a gente abraçou e a gente até parabeniza o professor Luiz Geraldo, ele que está à frente desse programa Leão Cidadania, inclusive que nós tivemos até um workshop lá, envolvendo mais de 400 estudantes universitários. O Luiz Geraldo já esteve aqui no programa, ele ama o que ele faz, né? Ele faz bem feito porque ele ama o que ele faz. E ele sempre está envolvido com essas causas, né? E a Leão Sampaio é sempre dinâmica, né? Fazendo esse trabalho. É verdade. Ele até falou que alguns estudantes se envolveram em acidentes, alguns eles já perderam estudantes universitários, perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito. Então nós debatemos sobre infrações, sobre normas, sobre educação, sobre ciclovia, ciclofaixa, mobilidade, sustentabilidade. Então foi bem bacana o debate que aconteceu na Leão Sampaio recentemente, na Semana Nacional de Trânsito. Aquela ação, essa receptividade, eu acho assim, eu queria até participar, eu queria ver, sabe, a receptividade das crianças, eu acho assim, acho tão bonito as crianças quando repreendem o pai no erro, né? Outro dia eu recebi uma mensagem no meu telefone e dizia assim, quem não cometeu, nós reclamamos tanto da corrupção, e quem não cometeu pequenos delitos, como por exemplo, dirigir ligando ao celular, dirigir com álcool alcoolizado, dirigir, ultrapassar no sinal vermelho. Quem não já cometeu esse ato? É verdade. Será que você comete consciente ou você comete por imprudência? Eis a questão. Eu acho tão legal quando as crianças puxam a orelha do pai assim, diz, olha papai, o senhor passou no sinal vermelho, olha, o sinal está amarelo, é advertência, por que o senhor não para? Então eu acho que esse trabalho do Demutran, do Corpo de Bombeiro, eu acho que deveria também visitar as escolas, porque essas crianças, no meu ponto de vista, amanhã se estão dirigindo, o pai vai pensar duas vezes antes de cometer aquele pequeno delito, né? E ajuda todo mundo, né? Então eu quero parabenizar o Demutran por esse trabalho, dizer, Cláudio, inclusive, que o que você tiver
para divulgar nesse sentido, o Demutran tiver, não você, mas o Demutran, manda para a gente, para que a gente possa fazer esse processo de divulgação e contribuir, dar o programa Café com Leite, dar essa contribuição para que as pessoas se conscientizem, né? Eu acho isso super importante. E parabéns, e não deixe de visitar as escolas. Eu acho que eu sempre pergunto aos nossos convidados aqui, o que é, inclusive vou lhe perguntar, nem vou responder, eu dizer o que eles respondem, né? Qual o primeiro passo para você, que você acha que as pessoas devem cumprir? Como? É trabalhando, é estudando, é executando tarefas extraoficiais, é fazendo o quê para que você possa desenvolver um bom trabalho? Na verdade, Leite, são várias coisas, né? A gente precisa da família orientando a criança, a gente precisa formar bons cidadãos, né? Não formar maus cidadãos. Às vezes a gente fala para a criança, seja esperto, né? Faça igual a papai. Papai tem que ter medo, tem que temer o agente de trânsito, mas se o agente não estiver, papai pode avançar. Onde não tem fotossensor, o papai pode exceder a velocidade máxima. Então isso, de certa forma, vai contribuir para no futuro essa criança ser imprudente. Fazer a mesma coisa, com certeza, né? Quando a gente visita as escolas, a gente passa isso para os alunos, de que nós temos que ter boa conduta e que as condutas, elas vão colaborar para o nosso bem-estar. Elas vão fazer com que a gente tenha qualidade de vida, fazer com que a gente não se envolva em acidente. Então, quando a gente fala para as crianças, até da creche, que a gente leva até personagens, né? Personagens como Cebolinha, como a Magali, como o Semafrinho, que a gente está levando para as creches, e eles ficam pulando lá, e a gente fica explicando para a criança como deve atravessar a rua, como deve se comportar dentro do carro, dentro do ônibus, né? O porquê que o pai não pode atender o celular, a criança já consegue perceber. E ela sabe que se acontecer, se a gente descumprir as regras, nós estamos sujeitos a um acidente. E com certeza o pai vai se ferir. Então, o que é que acontece? Ela fica com tanto medo de perder o pai, de ver o pai lesionado, machucado, que fica ali puxando a orelha. Aqueles maiorzinhos, eles ainda conseguem entender com mais facilidade as regras, porque a gente fala o porquê de cada regra. Por que não se pode utilizar o celular? Porque os estudos apontam que o celular é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Que você aumenta o risco, 400%, o risco de se envolver em acidente. De que inclusive você... dos seus companheiros que estão ao seu lado, né? É verdade. Passageiros, né? De que a gente não pode dividir a atenção no trânsito. A gente não pode dirigir atento ao que está na nossa frente, ao que está no nosso redor e atento, né? Ao que você está falando, que muitas vezes a gente perde a atenção. E é indispensável esse elemento, né? Assim, no trânsito para a nossa segurança. Com certeza. E falando em segurança, eu vou lhe pedir permissão para falar da Cola Maluca, porque a Cola Maluca, olha, é um produto seguro. Use e você vai ver o que tem de melhor em segurança. Cola Maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a Cola Maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. Cláudia, outra coisa, outro assunto importante que eu queria relatar em relação às crianças, que eu acho um alvo espetacular. A criança, inclusive, quando adverte o pai, e o pai, acima de tudo, ele deve se atentar, não é para a questão financeira, porque a questão financeira ela é meramente imponente a um ato desrespeitoso. Mas a conscientização deveria vir, não, a multa do dirigir alcoolizado, me parece que agora é um pouco maior, né? 1915,40. 1915 reais, quer dizer, 2.000 reais. Eu não devo me preocupar com essa multa financeira, esse valor pecuniário, mas sim pela segurança minha, dos meus passageiros e acima de tudo, dos que estão lá fora. É verdade. Os transeuntes, eu não posso, eu tenho... Outro dia um cidadão me perguntou como advogado, ele me consultou e disse, olha, o meu filho estava fazendo
empinando a moto e tal, e ele foi detido e vai ser penalizado em pagar a cesta básica. O que é que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu digo, me contrate que eu vou lá dizer que o juiz penalizou por muito pouco a penalidade dele. Ele deveria era ficar preso pelo menos 1 ano, para ele aprender que ele não se fere, ele não prejudicou a ele fazendo esse ato, mas sim as pessoas que estavam passando. A mãe disse, o senhor tem razão, quando chegar em casa eu vou brigar com ele. Então essa conscientização que eu acho que as pessoas, nós, eu não posso dizer as pessoas, digo nós, deveremos ter no sentido de termos respeito à nossa segurança e à nossa segurança daqueles que estão ao nosso redor, não é? É verdade, Leite. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, só se preocupam com a multa. Mas não se preocupa na consequência que virá se descumprir as regras, né? Perfeito. Eu estou sem capacete. Eu não sei se você viu um programa recente que passou no Fantástico, em que mostrou um grande número de crianças inválidas e que morreram nesses últimos anos em decorrência de cair de moto. Né? E o que é que alegaram? Porque não tem fiscalização. Como se só bastasse, só precisasse da fiscalização. Na verdade, a fiscalização pode até existir. Se você não mudar o teu comportamento, se você realmente não querer modificar a tua conduta, você vai acabar expondo a tua família. E o bem maior para a gente é a vida. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Você pode pagar uma multa, mas já pensou você ter um filho inválido pro resto da vida? Você ficar inválido pro resto da vida? E muitas vezes a pessoa critica a gente. Por que vocês estão educando as crianças? Vão educar os motoristas no meio da rua. Como se a criança, essa educação fosse só pro futuro. Na verdade, a gente está educando agora pro presente. A gente quer que eles realmente atravessem a rua com cautela, com cuidado, que respeitem as regras, que realmente seja um bom condutor, na verdade, um bom cidadão, para ser um bom pedestre, um bom passageiro e no futuro ser um bom condutor. Com certeza. Esses ensinamentos que faltam, que a gente está resgatando para que... muita frequência com o Demutran. O Demutran, eu acho que vem fazendo um belíssimo trabalho, viu? Eu quero deixar aqui os nossos parabéns pelo trabalho do Demutran. Tem muitos agentes profissionais, eu conheço alguns, eu tenho orgulho de conhecer alguns, e são cidadãos de bem, são cidadãos trabalhadores, né? E que fazem um trabalho que merece o nosso respeito. Então eu quero deixar você, cidadão, nosso telespectador, que eu não encontrei ainda um agente de trânsito desejando mal para o condutor. Eu não encontrei ainda. Ele penaliza em detrimento de um ato errado. Um ato que eu cometia com muita frequência era quando eu estava na estrada, que eu passava por uma viatura, então eu acenava para aquele que vinha. Então, com o tempo eu percebi que eu estava cometendo um ato errado. Se eu estava certo, por que temer, aquele cidadão temer se ele está certo? Venha, passe lá, pare, diga por quê, mostre. E eu não faço mais isso. E é interessante lembrar, Leite, que esse tipo de conduta é infração média. Quando era grave. Quando você acena para o outro que tem uma fiscalização, você está dificultando com certeza, o posto fiscalizatório. E se for flagrado, é autuado. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou só alertando que vai ter uma fiscalização para que se policie. Na verdade, todo condutor tem que ser pego assim, de surpresa. As pessoas estão fugindo da sua própria segurança. De repente, se vem alguém armado, um marginal, um assaltante, uma pessoa mal intencionada, com um veículo irregular. É verdade. Por que eu pago todos os meus tributos para eu andar perfeito numa estrada? Eu exijo uma estrada boa, uma sinalização adequada, eu pago caro para isso. Por que aquele cidadão que vem de lá para cá, que está totalmente errado, eu vou acenar para ele? Ele tem que ficar preso mesmo, o veículo detido e ele também. E às vezes, Leite, a gente até pega o camarada cometendo alguma infração, por exemplo, por avanço de sinal. Às vezes a gente pega e flagra e vai autuar, e tem pessoas populares que passam, não, deixa pra lá, não multe não, coitado, pai de família, essa multa aí não vai, vai sair do bolso dele, o governo já está explorando tanta gente, vocês vão botar no cofre do governo. Mas essa mesma pessoa que avançou o sinal vermelho hoje, ela pode ser a pessoa que vai te prejudicar amanhã. Não, imagina aquela pessoa que está te pedindo, imagine se estivesse passando no momento em que ele ultrapassou um sinal vermelho. É verdade. E assim, às vezes a pessoa pensa que está só descumprindo
uma regra de trânsito. Na verdade, está tirando o direito das outras pessoas de ter um trânsito seguro. Exato, existe uma disciplina, perfeito. cada um passa de uma vez, né? Perfeito, Tá lá o semáforo abriu, o semáforo foi criado para isso, para disciplinar Perfeito. o fluxo de veículos. Mas as pessoas não entendem, não, é porque vai passando aqui devagarinho, mas tem muita gente que avança com rapidez, e esse devagarinho atrapalha a fluidez. As pessoas não entendem o nosso real trabalho, né, que é disciplinar, ordenar, garantir a segurança de todos. A pessoa pensa que a gente tá lá só para multar. A pessoa diz, não é Demutran, de multar. De multar. Faz essa associação que não tem nada a ver, né? No trânsito a gente tá ali para garantir a segurança de todos. A fluidez, a disciplina, o bem-estar. Penalizar aqueles que... Me dê licença que eu quero falar aqui do Laboratório LAMIC, saúde, a segurança da sua saúde é com o Laboratório LAMIC. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório LAMIC, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório LAMIC fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório LAMIC. Agora vamos saborear uma água mineral aqui, que eu quero servir a Cláudia Barbosa, ela que é inspetora e agente de educação. Eu não vou dizer agente de trânsito, agente de educação de trânsito aqui do Demutran em Juazeiro do Norte. Água mineral Icajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Depois de uma água mineral São Geraldo saborosa, nada melhor do que um cafezinho ainda sem nome, que eu faço questão de servir aqui a nossa convidada Cláudia Barbosa. Cafezinho ainda sem nome, viu, Cláudia? Tá, ok, obrigada. As pessoas reclamam muito, dizendo que não tem café aqui, mas tem um cafezinho aqui saboroso. Ele não tem nome. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. De volta com o programa Café com Leite, a nossa convidada Cláudia Barbosa, ela que é agente de trânsito aqui em Juazeiro do Norte, é inspetora de educação e estatística do Demutran aqui de Juazeiro do Norte. E deixa aqui lembrar para você que no próximo dia 24 de outubro nós teremos o sétimo seminário Leite e Contabilidade lá no Sebrae, gratuitamente. Fernanda, o que é para inscrição é o que mesmo aqui? 2 quilinhos de alimento aqui, a produção está me dizendo que são 2 quilos de alimento. Faça a sua inscrição no site leite.com.br. Olha, 2 quilos de alimento, eu vou dar uma sugestão para você. Só 2 é pouco, viu? Porque é para uma causa justa, assim como a educação no trânsito também é. Tenha certeza que será destinado a um bom investimento. Então não leva 2 quilos, leva 3, 4, 5, 6 quilos. Eu tenho certeza que não vai lhe fazer falta. E o melhor, você vai aprender muito. Nós teremos 3 palestras. Planejamento tributário, como pagar menos dentro da lei. Atualizações trabalhistas e programa de prevenção de acidentes de trabalho. Lá no Sebrae, no dia 24, 7º seminário Leite e Contabilidade. Educação também, Leite e Contabilidade faz educação, né? Muito bem. É o 7º já, e nós temos lá um público muito bom, graças a Deus, muita gente aprendendo muito e contribuindo com o social, doando 2 quilos de alimentos. Me diga uma coisa, nós falamos das crianças, nós dissemos que as crianças são aqueles que puxam as nossas orelhas e dizem, olha, não passa no sinal amarelo, não passa na faixa, em cima da faixa, mas eu acho que foi feito aqui no Juazeiro um trabalho muito bom no tocante a parada antes da faixa de pedestre. Mas eu tenho observado com muita frequência que essa obediência ela só se dá mais ali naquela faixa do shopping. Ela é muito
acentuada, aquele cuidado. As pessoas quando ultrapassam o semáforo, quando chega ali, já vai devagarzinho e respeitam. Aquela que passa ali em frente à Faculdade Leão Sampaio, na Lagoa Seca ali, ela mas é muito mais pelo fotossensor. É 40 km, então a gente faz a redução. Mas eu não vejo assim o cuidado com a faixa, mas sim, olha lá, se não vai ferir o meu bolso. Você acha que os motoristas, nós poderíamos dizer que os motoristas são mal educados? De certa forma, mas eu vejo a população juazeirense educada, eu não vejo ela mal educada não. Na verdade, a gente tem alguns vícios que devem ser controlados, né? Aí você colocou duas realidades diferentes, a rodovia, a CE 060, que liga Juazeiro a Barbalha, e a via arterial, que é ali de frente ao shopping. Ambas têm ponto de embarque e desembarque de veículo coletivo de passageiro. Perfeito. É muito interessante que os motoristas saibam que nesses locais eles têm que reduzir a velocidade, né? Porque independente de faixa. Exato, porque até crime você não reduzir a velocidade diante de pontos de embarque e desembarque, aglomerações de pessoas, esse tipo de situação, ou escolas, né? A gente tem feito um trabalho nas faixas, inclusive a população diz, ali no Mercado Pirajá, a população diz, olha, eles só respeitam quando vocês estão aqui. Eles só respeitam quando vocês estão aqui. Na verdade, a população, ela é parte da população, não acho que são todas, não. Muita gente eu vejo respeitar a faixa de pedestre, em todos os lugares, certo? Tem gente que respeita a faixa de pedestre, mas se preocupa também com quem vem atrás, né? Porque tem pessoas que vêm atrás que vêm desatenta demais, nem sabe que ali tem uma faixa e não respeita de hipótese nenhuma. Aí eles ligam um pisca-alerta para chamar a atenção do motorista, muitas vezes há discussão, parou aí por quê, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa faz com que os bons motoristas negligenciem regras. É a mesma coisa da passagem nível sem barreira, no caso, ou com barreira, que no caso é a passagem de linha férrea. Muita gente diminui a velocidade e passa com tranquilidade ali. Mas por conta dos outros que vêm atrás embalados numa velocidade tremenda, eles ficam com medo de parar antes de transpor a linha férrea. Você vê que o motorista de veículo coletivo, no ônibus, micro-ônibus, ele já reduz a velocidade e para nas passagens de linha férrea. Mas os carros pequenos, o que é que eles fazem? A maioria deles só reduzem e passam, quando a regra pede para parar totalmente o veículo, passar a marcha e seguir em frente. Então, é sempre um alerta para o condutor. Quando a gente está na via, ele quer respeitar. Mas um detalhe importante que eu acho também com o usuário, o pedestre, Cláudia, é que ele deve, acima de tudo, acenar. É verdade. Porque o fato de você estar parado esperando que o veículo pare, não lhe acoberta tanto de direito. E como é uma questão educacional, não custa nada você acenar aqui. É verdade. Não custa nada. Não avance, não tem esse direito de criar, só que o veículo pesa, né? Inclusive, Leite, chegou lá no nosso setor uma lei municipal, né, que foi aprovada aqui no nosso município, que obriga o pedestre a acenar, a intenção correto, de passar. Perfeito. E quando a gente vai trabalhar isso com o pedestre, tem pedestre que é altamente ignorante. Ele faz gestos obscenos, às vezes trata com ignorância a gente, sem a gente ter culpa de nada, né? Quando ele está ali orientando. E muitas pessoas questionam assim, eles não respeitam nem vocês, imagina a gente, mandar parar, eles não param não. Mas a gente orienta que é interessante eles acenarem com o braço para que possam ser vistos com mais facilidade. Perfeito. Eu digo que quando eu estou na condição de pedestre comum, cidadão comum, eu utilizo a faixa e aceno. E outra, Leite, eu apresso os meus passos para concluir minha travessia. Perfeito, porque também. tem gente que vai bem devagarinho, ali fazendo hora com a cara do condutor. Certeza. E como acontece, viu? Pois é, aí tem condutor que fica com raiva, você desperta no outro a ira. Poxa, eu tô dando passagem para essa criatura e ela tá andando aí como quem tá dentro de casa. Então é interessante que a gente possa acenar, é interessante que a gente possa apressar nossos passos, é interessante que a gente possa até agradecer pela parceria. É educação, né? É. E todos saem ganhando. O mais importante é isso, todos nós saímos ganhando com isso, né? Eu digo isso porque eu tenho essa experiência. Eu aceno, eu passo rápido e eu agradeço. E tem muita gente que, eu não sendo a gente, viu? Não estando fardada. Tem muita gente que buzina,
né? Como forma de dizer, valeu, é assim mesmo, a gente tem que colaborar. Então, eu acredito em dias melhores. Eu acredito que o condutor de Juazeiro não é um condutor mal educado. O que falta dele realmente é aquela disciplina de estar sempre alertando, de estar sempre batendo na tecla. Às vezes a pessoa sai de uma certa direção, mas você diz, opa, é por aqui. Então o povo é comandável, né? É a mesma coisa de uma manada de boi. Se você deixá-la sozinha, ela vai para todo canto. Mas se você ficar ali colocando nas rédeas, ela vai seguir aquela trajetória que você quer. Então a gente fica nas faixas de pedestre também, orientando o condutor, facilita a travessia, principalmente quando o pedestre é um idoso, é uma criança, é um deficiente. A gente tem visto nas nossas estatísticas, o meu setor é educação e estatística, que a maioria dos atropelamentos são idosos. Eles têm uma mobilidade reduzida, eles têm uma visibilidade difícil, comprometida, né? E muitos deles andam sozinhos, desacompanhados de seus parentes, até porque querem autonomia. Eles não querem sair com o filho, com o neto, certeza. Eles querem sair só. E muitas vezes eles vão atravessar e eles não observam, perde aquela atenção, aquela orientação que nossos pais passam, que eles passam para os filhos, né? Uhum. De quando for atravessar, olhar para um lado e para o outro. Muitas vezes eles não observam isso. Infelizmente, né? E acabam sendo atropelados. Em virtude da idade também, muitas vezes, né? Vou lhe pedir permissão para falar aqui da Uniodonto, melhor plano de saúde bucal do Cariri, quem sabe do estado do Ceará, quem sabe do Nordeste. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite e Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Cláudia, eu volto para motos. Você tem alguma estatística de que o maior número de penalidades é sobre veículos de 2 rodas ou de 4 rodas? É muito relativo. Relativo. A gente vê muitas infrações, embora o condutor de moto seja mais ousado, né, mas a gente vê infrações tanto de condutor de veículo de 4 rodas como de 2 rodas. O de 2 rodas, nos bairros mais afastados, eles tendem a ser mais negligentes, né? Conduzem a moto sem capacete, ou levando passageiros sem capacete, ou mesmo utilizando sandália, ou sem os retrovisores, ou levando excesso de passageiro, criança no tanque da moto. A gente constata esse tipo de conduta, né? E quando a gente constata, a gente lavra a auto-infração. Tá certo. Me diga uma coisa, olha, eu fico indignado quando eu vejo uma família levando uma criança, em especial aquelas crianças de um modo geral, mas em especial aquela criança pequenininha, sabe, de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Esta semana eu passei ali, um motoqueiro passou por mim com uma criança dormindo no braço dele, a criança cansadinha, sentada no tanque, e deitou aqui no braço dele, ele acelerando. Quer dizer, qualquer detalhe ali, a criança morria, não tinha como. Quer dizer, eu acho que as multas para um pai ou uma mãe que age dessa forma, sem proteção, sem capacete, sabe, deveria ser penalizado duplamente. Porque ele está pondo em risco, não é a vida dele, né, mas a vida de uma criança inocente que acha bom o vento, olhar para as pessoas, ficar na frente, papai na moto, né? É verdade. A criança não sabe o que está fazendo, então eu acho que deveria ser uma multa tripla para um pai que age dessa forma. Eu sei que eu vou perder muitos telespectadores motoqueiros, eu sei, mas eu estou fazendo isso em favor do seu filho, não é de você. É verdade. Não assista, deixa teu filho assistir o programa Café com Leite, eu tenho certeza que ele vai puxar a sua orelha. Não é, Cláudia? É verdade. Na verdade, esse condutor ele tem a falsa impressão de segurança, de estar dominando tudo. Ele acha que domina tudo, as condições adversas, os outros motoristas. E sempre quando a gente pega,
Não, eu tô aqui bem devagarinho. Bem devagarinho. Eu tô já parando. Tô já parando. Mas é aquela situação, a criança pode cair. A gente já foi para diversos acidentes de trânsito envolvendo criança e chega a chocar. Eu mesmo fico assim, perplexa. Eu me emociono muito quando eu vejo crianças envolvidas em acidente. Porque quando você vê adulto envolvido em acidente, você sofre. Mas quando você vê criança, parece que é duplicado. Você, assim, é como se você estivesse vendo um parente seu, uma pessoa próxima sua. Você sente na pele, poxa vida, isso poderia ter sido evitado. E a gente fica com raiva daquela situação. Uma vez, quando eu entrei no Demutran, assim que eu entrei, a gente foi abordar um rapaz que vinha com a criança no tanque da moto. E ele fez menção que ia parar, a gente estava numa blitz, e ele fez menção que ia parar e arrancou a moto. E eu vi aquela imagem daquela criança ali, como se tivesse assustado. Eu acho que o menino não tinha nem 4 anos de idade. E ele arrancou com a moto sem capacete, a criança no tanque. E ele seguiu e a gente não pôde ir atrás, até porque a orientação da gente é não correr atrás do condutor numa situação como essa, né? E ele foi embora e eu perguntei para os meninos, pegaram a placa? Aí o menino, anotei, só que a placa até não bateu com a característica da placa do veículo que a gente viu, aquela motocicleta. Aí daqui a pouco... Por isso que ele arrancou, né? Daqui a pouco uma senhora passa e diz, olha, aconteceu um acidente ali embaixo. Era um motociclista com a criança. E a criança faleceu no local do acidente. E assim, eu fiquei perplexa, pensando poxa, se a gente tivesse vindo atrás, talvez a culpa recaísse toda para o Demutran, né? Toda para a gente, para os agentes de trânsito, quando, no entanto, a culpa era daquele pai, né? Que já sai de casa achando que nada vai acontecer com ele, que está tudo bem, que o filho dele está seguro ali naquela posição. E quando a mãe chegou lá no local, que já tinha sido socorrida a criança, e o pai, a criança morreu no local, ela ficou desesperada, muito sangue. E triste, né? É muito triste. Um colega meu falou, poxa, aí tá vendo aí o resultado? E ela, cadê o Demutran? Cadê o Demutran? Porque, na verdade, uma Kombi avançou a preferencial da rua onde ele vinha, ele achando que... Outro negligente. Ele achando que nada ia bater nele. Aí uma Kombi avançou e colheu violentamente essa motocicleta. Inclusive, Leite, a maioria dos acidentes que envolvem vítimas fatais em Juazeiro, quase 90%, envolvem motociclista. Então, por isso é que a pessoa tem que estar mais atenta em cima de uma moto. Em Recife tem um hospital que tem um andar inteiro só para motoqueiro. Impressionante, já não dá mais, incrível. Já estão entrando nos andares de baixo. Incrível. Infelizmente, me deixa aqui falar de segurança, né? Segurança também, deixa eu falar aqui de coisas boas, maravilhosas. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados, empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Cláudia, eu queria... Você falou em bairros, quando vocês fazem esse trabalho nos bairros, que vocês encontram muitas vezes, algumas negligências com mais frequência de condutores, em especial de motos. Vocês fazem blitz em bairros? A gente faz blitz itinerante com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, e sempre essas blitz não são pontuais no sentido de dizer, toda segunda vai ter. Não, a gente coloca blitz surpresa. Vai ser hoje. Nem os agentes sabem que é para poder não passar informação para os demais usuários, né? Ótimo, excelente. Então, quando a gente tem alguma blitz, ela é decidida na hora. Inclusive, quando tiver blitz, não diga para o programa Café com Leite, não, que é para eu não dizer aqui. Tá bom. Mas com certeza é para ter com muita frequência, viu? Porque eu acho que... Olha, tem uma cidadezinha vizinha aqui, eu não vou dizer que o nome é Icó, mas é Icó, que é impressionante, ninguém usa capacete. E por sinal, eu estava parado no semáforo e ao meu lado parou um motoqueiro com uma senhora e um garotinho no meio, né? Os três sem capacete.
Aí eu abaixei o vidro do carro e perguntei, moço, por que você não usa capacete? Ele foi e disse, porque aqui ninguém usa. Quer dizer, qual era a preocupação dele para com o filho ou a esposa, não sei, que estava ali lhe acompanhando? Qual era a segurança que ele tinha se ele batesse num veículo? Eu não uso porque ninguém usa. Eu acho que o erro não justifica o outro. Mas eu não sei por que não funciona esse trabalho do Demutran de Icó. Eu vou até, como o programa Café com Leite, vou até procurar saber. Acho que interessante, né? Outro detalhe, me diga uma coisa, se comenta, a lei diz que o Código de Trânsito é para veículo automotor, ou seja, tem um motor, a lei deverá ser cumprida. Mas se comenta que a moto cinquentinha, né, 50 cilindradas, não é obrigado em emplacamento, nem cumprir as regras de trânsito no capacete, nem... Enfim, procede? Na verdade, até o começo desse ano, né, até 30 de julho, realmente as cinquentinhas era a critério do município. Cada município tinha que criar uma legislação própria. Tem no Código de Trânsito? Tem sim. Não só as cinquentinhas, mas veículo de propulsão humana e de tração animal. Carroça, bicicleta e as Vespin mobilete eram competências só do município. Inclusive tem município que as bicicletas são emplacadas, carroças são emplacadas, tem faixa exclusiva só para carroças. No município de São Paulo tem uma cidade que é muito plana, que todas as bicicletas, muito utilizadas lá, todas as bicicletas são emplacadas, registradas, o usuário deve utilizar o capacetezinho para não acontecer nenhum tipo de queda e sofrer um traumatismo crânioencefálico. No Maranhão, as carroças têm faixa exclusiva, também são emplacadas, tem a carteirinha do carroceiro, tudo bem organizado, né? Mas ficava a critério do município todos esses veículos, inclusive os ciclomotores. Mas quando foi agora, dia 30 de julho, saiu uma lei federal, passando essa responsabilidade para os estados. Aí foi muito bom, né? Inclusive os Detrans estão esperando uma regulamentação do Denatran. Já saiu a resolução, a 555, a última resolução do Denatran, recente, que fala sobre o procedimento de emplacamento de ciclomotores, e a gente já está com campanhas educativas em cima disso, né? A gente já estava fazendo um trabalho, Leite, com os ciclomotores, porque tem muito condutor de ciclomotor avançando sinal, sem retrovisor, sem habilitação, e muitas vezes essa cinquentinha é utilizada em furtos e roubos, viu? Tem essa mobilidade, né? Essa modalidade, né, criminosa. Então a gente estava abordando, continua abordando e fazendo uma campanha educativa, porque a partir de agora vai sair uma regulamentação do Denatran, portaria, dizendo como os Detrans devem proceder, e a partir de agora a gente vai começar a recolher e mandar para o Detran. E se a lei diz veículo automotor, para que excluir algum? Que não produza, as fábricas não produzam veículos, motores de pequeno porte, né? E eles perguntam assim, e precisa ser habilitado? Eu achava que não, mas precisa sim, você precisa ter carteira de habilitação. Ou você precisa ter um ACC. Hoje já existe, né? Já existe. Ou ACC, autorização para conduzir ciclomotores, ou a categoria A da habilitação. Uma das duas. Que aí você pode ir para a autoescola, ninguém procura muito a ACC, porque a ACC só te dá direito a dirigir ciclomotor. Mas se você tirar a categoria A, dirige veículos de 2 ou 3 rodas. No caso, motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo. Então fica mais viável a pessoa tirar a carteira na categoria A. É uma aula, é educação. Aqui, é o programa Café com Leite, com essa gente maravilhosa, dando essas informações, nos dando uma verdadeira aula sobre educação no trânsito, os cuidados que nós devemos ter. Deixa eu falar aqui do informativo Leite e Contabilidade. Olha, as informações aqui importantes sobre comércio de veículos usados, toda a legislação aqui no nosso informativo, que está disponível também no site Programa Café com Leite, ou melhor, no site leite.com.br. Se você quer acessar, ler, ficar atualizado, é gratuito. Se você não quer, pode passar lá em Leite e Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, pegue o seu exemplar e fique atualizado com o que há de mais atual na legislação sobre vendas de veículos novos e usados. Vamos tomar mais uma água, né? Tomar mais uma água, Mineral São Geraldo, no programa Café com Leite, que não é só conversar não, a gente também toma água, viu, Cláudia?
Obrigada. Enquanto nós saboreamos essa água aqui, vamos falar da Azul Entulhos. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. E agora vamos saborear um cafezinho ainda sem nome, é que eu faço questão de servir aqui a nossa convidada, Cláudia Parra, mas é café sem nome, viu, Cláudia? Nós não temos... Inclusive, eu gostaria de dizer para você, telespectador, quando você for procurar um café no supermercado, qualquer produto, mas em especial café, não vá procurar pela marca, pelo nome, procure pelo sabor e pelo preço. Eu tenho certeza que você vai se dar bem, viu? Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. É o programa Café com Leite, com Educação no Trânsito. Uma semana que nós tivemos aí recentemente muitas orientações de todos os órgãos envolvidos com o trânsito aqui na região do Cariri, fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas, com os pedestres, com os motoristas. Não poderíamos deixar de convidar aqui a Cláudia para vir falar sobre o resultado de tudo isso, a esperança de melhoras, de melhores dias para nós que fazemos o trânsito e também somos pedestres aqui na região do Cariri, em especial em Juazeiro do Norte. Cláudia, você acha que é importante a reciclagem dos motoristas, dos condutores, com frequência? É muito importante. Eu acredito até que a legislação deveria ser alterada. Hoje, quem passa por reciclagem só são os motoristas profissionais, né? Ou então aqueles que realmente descumprem as regras e ficam suspensos do direito de dirigir. Aí eles passam por uma reciclagem obrigatória. E os motoristas profissionais, porque tem que ter essa reciclagem de 2 em 2 anos, se eles já são profissionais. Se eles não são ainda estão entrando nesse mercado, eles precisam fazer o curso para ter a habilitação para conduzir determinados veículos, né? Mas, infelizmente, para os demais motoristas, a gente não tem uma reciclagem, a legislação não obriga. Isso faz com que a maioria dos motoristas, né, não esqueçam das regras, as principais regras de circulação. E até porque as regras hoje, as exigências hoje para se habilitar são tantas, né? Você também é instrutora, né? Exato. De autoescola. Exato. As exigências hoje são muitas, né? E as pessoas estudam mais, mas precisa de fato, exatamente nessa questão educacional, né? É verdade. Aspecto. E os agentes são reciclados com frequência? Os agentes têm reciclagens, só que as reciclagens são diferenciadas, né? Nós vamos ter agora, nos próximos dias, um curso de relacionamento interpessoal, que foi um pedido da direção do Demutran e da Secretaria de Segurança Pública à Prefeitura de Juazeiro e foi atendido, né, para que a gente realmente possa ter um contato, uma abordagem mais humana com os nossos condutores, né, um relacionamento melhor com os amigos, com os colegas, visando isso, exatamente esse relacionamento interpessoal com mais qualidade, porque também é necessário. E recentemente foi 4 agentes de trânsito, eu e mais 3 agentes, para São Paulo fazer um curso do manual de procedimento operacional para que a gente pudesse passar as atualizações da legislação de trânsito para os demais agentes. Como era um curso muito caro para o município e para levar esse pessoal para lá, são 93 agentes de trânsito, ia sair muito caro, muito oneroso para os cofres públicos, foi feito dessa maneira. Então a gente vai repassar os conhecimentos para os demais agentes. E o setor da educação tem feito vários tipos de cursos oferecidos para os agentes, como direção defensiva, como primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar. Inclusive a doutora Ana Micaeli, ela formada na FJN, ela também ministrou um curso de primeiro socorro, atendimento pré-hospitalar, gratuitamente para os nossos agentes. Foi muito proveitoso, porque a gente chega no local do acidente mais rápido,
do que, muitas vezes, do que a polícia, do que o SAMU. E a gente chega lá e muitas vezes a gente tem que atender aquela vítima de acidente de trânsito, né? Inclusive a Polícia Rodoviária Federal também, que está com um projeto aqui em Juazeiro, que é chamado de FETRAN, Festival de Educação de Trânsito, onde foi contemplado 3 escolas públicas de tempo integral. Eles também deram um treinamento para a gente, transporte emergencial. Então a gente, aos poucos, né, estamos colocando o treinamento para os agentes, fazendo com que eles se reciclem, né? Isso não impede que eles não façam cursos fora a parte, até porque nós